Uma das coisas mais difíceis da gente superar nesta vida é um impacto desse. Quando a gente admira mesmo uma pessoa. E aquela pessoa, para nós, é um porto seguro, é um descanso. Aí, de repente, você leva aquele susto violento. Uma pessoa que você amava e respeitava tanto e que deixa você nesse estado de... Você respeitava e de repente, meu Deus, será que eu não conheci? Eu estive ao lado de alguém que eu não conheci. E imagine a situação do garoto ali da história contada, uma história real. Aquele coração foi amado por aquele homem, eu não posso negar isso. Como é que ele podia fazer isso com pessoas, enquanto eu era também o filhinho dele? Você sabe em que isso recai na sua vida, nos dramas pessoais da sua existência? Eu dou muitas graças a Deus pelo modo como meu pai me educou desde muito garoto. Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, tinha um ladrão roubando o escritório do papai. Pegava ventiladores, máquinas, não sei o que, os aparatos da época. E até que um dia pegaram um ladrão, e eu tinha feito meu pai me prometer, nós éramos muito amigos, ele confiava em mim, me tratava como se eu fosse um adultozinho. E tinha me prometido que no dia que pegasse um ladrão, ele me levaria para ver, porque eu queria conhecer um ladrão. Aí um dia anunciaram lá, ligaram para ele, doutor Caio, nós pegamos o ladrão aqui, era um domingo. Aí eu disse, pai, eu quero ir. Mas quando nós chegamos à porta, ele percebeu que pelo modo como a notícia fora dada, era para eu não subir. Ele falou, meu filho, fique aqui à porta, domingo à tarde, aquela rua ali, Rocha dos Santos, em Manaus, ali no centro, vazia. Fique aqui que eu vou subir até o escritório e conforme for eu venho lhe pegar. Daqui a pouco voltou meu pai lívido, branco, dizendo, meu filho, vamos para casa. Eu falei, mas e o ladrão? Eu preciso conhecer o ladrão, eu tenho que ver o ladrão. Ele falou, não, esse ladrão você não vai conhecer. Mas por que, papai, você não vai conhecer esse ladrão? Porque você conhece demais esse ladrão. Aí eu levei um susto. Eu pensava que ladrão tinha um chifre na cabeça, tinha algum sinal, tinha alguma marca. Falei, como eu conheço um ladrão? Ele falou, conhece. Como? Eu falei, filho, ele disse, filho, qualquer um é ladrão. Qualquer cara é cara de ladrão. Qualquer sorriso é sorriso de ladrão. Ser ladrão cabe em qualquer lugar, em qualquer face. Então aprenda isso. Você já viu muitos ladrões, você só não sabia. Nós é que dizemos que os homens são isso ou aquilo. Mas você conhece esse. E eu fiquei ali tão intrigado que depois de um tempo ele me disse, olha, eu vou lhe contar. Mas você vai me prometer que ninguém nunca vai saber disso. É uma coisa entre mim e você. Nem com a sua mãe você vai compartilhar. Porque eu não acho que ela está preparada. Eu acho que ela pode ficar tão triste, tão decepcionada, que ela venha demonstrar isso para a mãe do rapaz, para o rapaz. E eu não quero que a família dele perceba isso. Você consegue tratar todo mundo com normalidade depois de eu lhe contar essa história? Eu falei que sim. Aí ele me disse que o ladrão era o vizinho, era o afilhado dele, meu amigo, que me levava ao campo de futebol, mais velho do que eu, alguns anos, que já tinha 18 anos, que tinha se tornado o office boy dele. E eu levei aquele susto enorme e fui devolvido à vida tratando-o com naturalidade. Ele, o rapaz, é que foi ficando retraído, mas da nossa parte, naturalidade. E os outros não ficaram sabendo. Isso foi muito bom para ir acostumando. Depois ele me expôs a várias outras coisas dessa natureza e eu não fiquei cínico.
Porque ele dizia, a gente tem que separar uma coisa da outra. Às vezes a pessoa comete um ato, mas ela não é assim. O duro é quando a pessoa é assim. Quando um dia depois do outro ela vive isso numa vida paralela, realizando isso, e a gente aqui não sabe, como foi no caso do filme em questão. E aí o choque é enorme. Mas eu me recordo, por exemplo, quando eu me converti aos 18 anos, eu tive que lidar de cara com 3 ou 4 situações que todo mundo quer que o novo convertido não assista. Por exemplo, eu fui chamado pela esposa de um pastor que eu respeitava imensamente, amava e amo e amarei eternamente. E ela me disse, olha, a sua mãe me disse que o seu pai não está preparado para ouvir o que eu vou lhe contar, porque ele tem um vínculo de amizade tão grande com o meu marido, que se ele souber disso, ele pode ficar tão triste que se afaste para não constranger. Mas ela me disse que você aprendeu a separar as coisas, que você é novo, mas você separa. Ela me contou o que estava acontecendo com ele, os desvios da sexualidade dele com meninas. E eu tomei uma providência, chamei todas as meninas, eu as conhecia, eram minhas amigas de adolescência. Falei, olha, não falem nada com ninguém, ele é um homem de Deus, ele é um homem bom, ele está surtado, a gente vai ajudá-lo. Nós vamos segurar isso aqui. Seguramos, ninguém ficou com converseira, tratamos dele e ele viveu mais muitos anos cheio de alegria do Espírito Santo e respeitado e honrado. Porque a atitude foi essa e olha, no meu coração nada mudou. Ele continuava a ser um homem que se eu quisesse que alguém sério orasse por mim e comigo, era ele que eu chamaria. Mesmo depois de saber das histórias. E ajudei-o sem ter que dizer a ele que eu sabia de nada, embora ele soubesse que eu sabia. Nunca precisei dizer a ele que sabia de nada. E o ajudei, e o protegi, e o cerquei. E cheguei a chamar pessoas mal intencionadas que o assediaram, chamei-as e disse, eu estou vendo, e daqui para frente eu o protejo. Deixem esse homem em paz. Logo a seguir veio uma outra história de uma pessoa que tinha sido usadíssima por Deus, assim que eu me converti, com palavras poderosas e genuínas de Deus, que eu não tenho dúvida até o dia de hoje, de nenhuma delas. De repente veio a notícia de que ele estava tendo um caso com uma mulher num outro país, foi aquela tristeza, ver aquele homem de Deus santo, lindo, bonito, cheio do Espírito Santo. De repente acontece aquilo com ele, aí todo mundo fecha as portas, ninguém fala mais com ele, aquela coisa toda. Eu falei, não, comigo eu vou continuar tendo a mesma relação que eu sempre tive, de mim ele vai sempre ter essa reverência. Depois eu fui conseguindo, à medida em que meu ministério foi crescendo, e trazendo ele de outros lugares para pregar, para expô-lo, para reapresentá-lo a uma nova geração, e como a vida dele foi salva daquela tristeza, e ele está ainda hoje aí, vivendo os últimos anos da vida dele com grande alegria no Espírito Santo, e o coração não ficou decepcionado com nada. E outros tantos, eu não quero passar amanhã contando aqui histórias e histórias. Eu só quero lhe dizer o seguinte, que eu sei que o normal não é esse, do ponto de vista da resposta das pessoas, embora o normal do Evangelho seja esse. Deveria ser assim que nós enxergássemos a todos, em todas as circunstâncias. E como Paulo recomenda, em 1 Coríntios 14, aquele membro do corpo que se manifesta menos decoroso, a esse nós cobrimos com muito mais especial honra, justamente porque ele esteja indecoroso, a gente o cobre, o veste, o protege, o ampara. Esse é o sadio do Evangelho. Mas eu sei que não é assim para a maioria. Então, se você levou um susto desse, não se refez até hoje, ou quem sabe não tomou ainda fôlego, não achou ainda o norte, e ficou
perdido por aí, escreva agora.